Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Eu vou falar um pouquinho hoje do auxílio-doença. Esse benefício que passou a ser chamado, após a reforma da Previdência, como auxílio por incapacidade temporária. Mas é importante que você saiba como é que funciona, quem tem direito, porque muitas vezes a pessoa tem direito, mas por um ou outro detalhe, ela acaba não conseguindo o benefício e acaba o quê? Deixando de conseguir, ela faz de um jeito que ela nunca mais vai conseguir aquele benefício. Então, por isso a gente vai dar umas dicas hoje de como é que funciona. É importante você ter qualidade de segurado, que é o período que você tem direito a pedir o benefício. E você tem que ter incapacidade para o trabalho. Ou seja, não adianta eu estar doente. Então, vamos supor, eu conheço gente que tem um problema seríssimo de saúde e consegue trabalhar. E outra pessoa que tem um problema menor do que aquele e não consegue trabalhar. Então, vai depender da pessoa, vai depender do grau, vai depender de uma série de problemas. Então, vamos supor, uma pessoa, para dar um exemplo, que tem a nefrite. Nefrite, ela é extremamente grave e você precisa fazer repouso. E o repouso, por pelo menos uns 4 meses, você precisa ficar de cama. E aí, o que acontece? Nesse período, você está incapacitado temporariamente para o trabalho. Então, você não pode pensar em levantar da cama. Por quê? Porque é um quadro extremamente grave e a pessoa que tem e ela não cuida, ela acaba perdendo. Ela pode perder um dos rins, quando não os dois, tá? E aí, ainda depois disso, a pessoa precisa ficar 2 anos, mais ou menos, sem comer sal. Então, o que acontece? Isso eu estou falando assim, eu estava comentando de um tratamento já há alguns anos. Hoje eu não sei como é que tá, mas há alguns anos era assim. Você ficava 2 anos sem comer sal e 4 meses de cama. Mas repouso absoluto de não poder levantar para ir no toalete. Alguém precisava levar você no colo. Então, o que acontece? Nesses 4 meses, a pessoa está incapacitada. Mas faz jus a aposentadoria? Não, porque ela vai ficar só esses 4 meses. Então, ela tem direito ao auxílio-doença desde que ela tenha qualidade de segurado perante o INSS, tá? Não adianta eu paguei uma vez lá atrás ou eu nunca paguei e eu quero receber o benefício, porque você não vai receber, tá? Você não vai ter direito. Então, quem não tem direito ao auxílio-doença? A pessoa que perdeu a qualidade de segurado, por exemplo, portadores de doenças, lesões pré-existentes à filiação do INSS. Então, eu entro doente. Eu sou uma pessoa que eu tenho um problema eu já tenho um problema específico. Eu tenho uma cardiopatia grave, vamos supor. Cardiopatia é uma doença do coração grave. Aí eu quero pedir, eu entro no INSS já portadora de cardiopatia grave. Daí eu quero o auxílio-doença por causa da cardiopatia. Eles vão falar, não, você tem esse problema, essa doença é pré-existente. Então, você já entrou doente. Agora, se piorar, aí você faz jus ao auxílio-doença. Senão, não, tá? Segurado recluso em regime fechado de prisão não tem direito ao auxílio-doença. Incapacidade de trabalho inferior a 15 dias para os segurados empregados também não faz jus ao auxílio-doença. Então, os casos que a pessoa não tem o direito, quando a pessoa perde a qualidade de segurado, então, por exemplo, um trabalhador deixou de contribuir por mais de 12 meses para o INSS
e ele perdeu o direito, ou segurado recluso em regime fechado, ou aquele portador de doença, lesão pré-existente, aquele que já entrou doente, aí é o caso da cardiopatia grave, a pessoa já está doente, e aí ela fala, não, mas eu tenho cardiopatia grave e eu quero o auxílio-doença, não vai ter direito. E a incapacidade para o trabalho inferior a 15 dias para os segurados empregados, porque se a doença ou lesão incapacitar por menos de 15 dias, a empresa vai ser responsável pelo pagamento durante esse período. Então, como é que funciona a qualidade de segurado? Quando você, para falar nisso, eu vou ter que falar em carência. Primeiro, como é que funciona? Funciona parecido com a carência dos planos de saúde. A mais comum é de 12 meses, ou seja, 12 pagamentos que o trabalhador tenha feito pelo menos 12 contribuições para ter direito ao auxílio-doença. Eu nunca contribuí. Eu entrei agora no INSS. Eu faço 12 pagamentos para ter direito ao auxílio-doença, tá? Qualidade de segurado. Então, quando você cumpriu a carência, você já tem esses 12 pagamentos, você passa a ter a qualidade de segurado, que é o direito a receber os benefícios da Previdência. E quanto tempo dura essa qualidade de segurado? Ela vai variar de 3 meses a 3 anos, tá? Então, 3 meses após o licenciamento das Forças Armadas para o serviço militar, 12 meses após a cessação das contribuições. Para quem ficou menos de 10 anos, 12 meses, se não recebeu o seguro-desemprego. 24 meses para aquela pessoa que trabalhou mais de 10 anos. E 36 meses para aquela pessoa que trabalhou mais de 10 anos e ainda recebeu o seguro-desemprego. Aí ela vai ficar 3 anos com direito com qualidade de segurado. Então, se essa pessoa durante esses 3 anos tiver algum problema de saúde, ela pode pedir o benefício que ela vai ter direito. Bom, então, enquanto continuar contribuindo com o INSS, a sua qualidade de segurado vai ser mantida. Então, se você tiver um problema de saúde que te impeça de trabalhar, é muito provável que você tenha o direito a receber o auxílio-doença. A qualidade de segurado, ela pode ser perdida caso você pare de contribuir por um tempo. Ainda assim, a lei garante a manutenção por um certo período, que é aquele de 3 meses a 3 anos que eu estava falando para vocês. E o que mudou o auxílio-doença em 2020? Bom, se eu perder a qualidade de segurado, como é que eu faço para recuperar? Então, aí surge a regra que tem mudado nos últimos anos, o que torna muitas informações desencontradas se você for procurar na internet. Antes, era possível que o contribuinte voltasse a obter qualidade de segurado se deixasse contribuir por um tempo e depois voltasse a pagar por poucos meses. O ano de 2019 foi um ano de grandes mudanças nesse assunto. Em janeiro de 2019, o governo alterou a regra e passou a exigir o cumprimento integral para que você voltasse a ter direito ao auxílio-doença. Mas em junho do mesmo ano foi feita uma lei que mudou novamente o assunto. Agora é necessário contribuir durante 6 meses. Depois que você perdeu a qualidade de segurado, você contribui 6 meses para você ter direito ao auxílio-doença, tá? E aí você... Então, assim, teve período... A gente teve uma época que foram 4 meses que você recuperava a qualidade de segurado. Teve outras épocas que foram 12, 6... Agora a gente está em 6. Mas tem algumas doenças graves que têm carência de isenção. Então, existe cardiopatia grave, uma tuberculose ativa, uma contaminação por radiação, uma nefropatia grave. Então, elas não têm a carência. E em caso de doenças profissionais, acidente de trabalho, acidente de qualquer natureza ou causa, ou nos casos das doenças que eu vou falar, a perícia pode avaliar e aprovar a concessão do auxílio-doença sem carência. Mas é bom a gente esclarecer que não é porque a doença está na lista que o benefício já está garantido. Tem casos que o problema não tá nessa lista dessas doenças, mas o trabalhador ainda pode ter direito. Na dúvida, o ideal é você consultar o INSS 135 ou um profissional que atua em direito previdenciário. Então, quais são as doenças? Tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental,
esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, câncer, cegueira, uma paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, que é a osteite deformante, e a síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS, ou contaminação por radiação. Então, se você tiver alguma dessas doenças e comprovar na perícia, o INSS pode conceder o auxílio-doença sem exigir carência. Se você sofreu um acidente de trabalho, também não exige carência. A reforma também não tocou nesse ponto, então ainda vale isenção de carência para as doenças que eu acabei de falar. E qual é o momento certo de você pedir o auxílio-doença? No caso do segurado contribuinte individual facultativo, trabalhador avulso, empresário doméstico, o pedido pode ser feito logo que ficar incapacitado. Para os empregados, tem que esperar completar 15 dias de afastamento. Não são necessários 15 dias seguidos, basta somar 15 dias dentro de um período de 60 dias. Outro tipo de benefício é o auxílio-doença acidentário, que é decorrente de acidente do trabalho. Também segue a mesma regra dos 15 dias, dentro de um intervalo de 60 dias. A diferença é que, nesse caso, não exige a carência dos 12 meses. Então, a reforma não alterou essa regra. Quais são os documentos que eu vou precisar? Então, você vai precisar de um documento de identificação para pedir o auxílio-doença, um documento de identificação com foto, mais atualizado possível, que permita o reconhecimento do requerente. Não adianta você ir com um RG de 20 anos, que não vai passar. Número do CPF, carteira de trabalho, carnês de contribuição e outros documentos que comprovem o pagamento do INSS. Documentos médicos decorrentes do seu tratamento, como atestados, exames, relatórios, para serem analisados no dia da perícia médica. Para o empregado, uma declaração carimbada e assinada do empregador informando a data do último dia de trabalho. Comunicação de acidente de trabalho, se a pessoa sofreu acidente de trabalho, que é o CAT. E para o segurado especial, que é o trabalhador rural, lavrador, pescador, documentos que comprovem essa situação, como declaração do sindicato, contratos de arrendamento, entre outros. A marcação da perícia e documentos que comprovem os requisitos para auxílio-doença continuam do mesmo jeito com a reforma. Mas a gente precisa lembrar que a gente está numa pandemia de coronavírus. Então, as perícias presenciais no INSS, elas estão suspensas. E para você requerer o benefício, você vai ter que anexar os documentos no portal Meu INSS. E o valor? Quanto que eu vou receber de auxílio-doença? Bom, para calcular o valor antes da reforma, o sistema do INSS vai procurar uma série de variáveis. O cálculo é feito da seguinte forma. O salário de benefício, que é a média dos 80% maiores salários, a partir de 7,94, você vai aplicar a alíquota de 91%. Aí esse valor é limitado à média dos 12 últimos salários de contribuição. Então, o valor dessa conta vai ser a renda mensal inicial. Então, o valor da renda mensal inicial não pode ser inferior a um salário mínimo e nem superior à média dos 12 salários de contribuição. Então, vamos lá. Como é que funciona? O INSS vai pegar, antes da reforma, os 80% maiores salários e vai aplicar, vai dar um X. Vai pegar a média dos seus 12 últimos salários de contribuição. Qual é maior? Ele vai pegar o menor, vai aplicar 91% e você vai receber esse valor, tá? Então, e depois da reforma? Depois da reforma, ele vai pegar 100% maiores benefícios. E aí ele vai, ao invés de pegar os 80% maiores salários, ele vai pegar os 100% maiores salários e vai aplicar os 91%. O que for menor, porque antes não, antes era só, pegava o que você recebeu de 7,94 até hoje,
pegava os 80% maiores salários, aplicava os 91%, era o teu. Agora não, é o que é pior. Então a pessoa já está doente, pega. Então vamos supor, a pessoa trabalhou durante a vida toda, ganhou R$8.000. Um exemplo. Só que durante os últimos 12 meses ela ganhou R$2.000. Qual vai ser o salário? Eles vão pegar os R$2.000. Infelizmente vai ser assim, tá? Aí vai ser esse salário que ela vai aplicar os 91%. Então, essa fórmula de cálculo vale desde 2015 e acabou limitando o valor do auxílio-doença de muita gente. Então, é complicado, porque são as pessoas que, vamos supor, perderam o emprego, continuam pagando sobre o salário mínimo para não perder tempo na aposentadoria, elas acabam recebendo auxílio-doença sobre esse valor e não sobre a média dos salários que ela teve durante toda a vida dela de trabalho. Bom, eu fiz tudo certinho, tá tudo direitinho, eu tô doente, eu não posso trabalhar, e eles negaram mesmo assim. Bom, isso pode acontecer por causa de alguma inconsistência no pedido, como falta de comprovações médicas suficientes ou documentos rasurados. Mas a negativa, ela pode vir mesmo que os documentos estejam todos certinhos. Isso vai acontecer por vários motivos. Um deles é por conta dos médicos que realizaram a perícia. Como nem todos são especialistas, podem cometer erros a não reconhecer a existência da doença que gerou a incapacidade. Não adianta você ter um problema no coração e você passar por um ginecologista, que é o que acontece no INSS. Isso é uma realidade. Além disso, benefícios como auxílio-doença, eles costumam gerar um alto custo para a Previdência. Então, é normal que a Previdência procure motivos para não gerar mais gastos para o governo. Então, os custos para o governo têm sido objeto de grande preocupação. Então, por isso, toda decisão que esses profissionais do INSS tomam e possam gerar gastos tem que ser muito bem fundamentadas. Ou o próprio perito pode entrar em apuros por isso. Então, dessa forma, você tem 3 opções caso seu auxílio-doença seja negado. Ou você aceita a decisão, ou você entra com recurso administrativo, ou você ingressa com uma ação judicial. Você aceitar a decisão é inviável, porque é um direito seu, é um benefício para cobrir suas necessidades básicas durante o período que você não pode trabalhar. Então, não recomendo ninguém aceitar essa decisão. A segunda opção é o recurso administrativo. Ele é menos burocrático, ou seja, ele é mais fácil que uma ação judicial, mas ele tende a manter o mesmo resultado. Porque no recurso, normalmente, você vai passar por uma segunda avaliação de um outro médico não especialista de novo e não vai mudar, ele não vai falar que o colega dele errou, primeiro. E segundo, que vai manter a decisão. Então, você só vai perder tempo no recurso administrativo. O prazo para quem quer entrar com recurso administrativo é 30 dias a partir do dia em que você tomou ciência, que você soube da decisão que negou o auxílio-doença. Bom, se o recurso administrativo não der certo, você pode buscar o judiciário. No processo judicial, o perito nomeado pelo juiz é um especialista e, por isso, suas chances aumentam. Então, você tem uma cardiopatia, está com um problema no coração, você vai passar por um cardiologista. E o tempo para análise pode ser maior, mas a decisão, se for positiva, você pode receber o benefício retroativo. Desde o momento que você solicitou o benefício, ele foi negado ou cortado, ou seja, desde que você entrou com pedido no INSS, não concederam à justiça pagos atrasados. Bom, na dúvida, quem que eu devo procurar? O ideal é você procurar profissionais especializados na área previdenciária que estão acostumados a lidar com o assunto. E eles podem avaliar a sua situação e aumentar as chances de êxito em um processo de auxílio-doença. Bom, e como é que ficou depois da reforma? Então, a partir da reforma, vão ser consideradas para o cálculo do auxílio-doença a média aritmética de 100% dos salários de contribuição e não mais 80% como era feito. O limite do valor também pode ser a média dos últimos 12 salários e você precisa ter 12 meses de carência, ou seja, o tempo mínimo que quando você começar a pagar o INSS,
você tem que ter 12 meses para quem entrou no INSS. Vão considerar todos os seus salários na hora de calcular o benefício, inclusive aqueles no início da carreira, que geralmente são baixos. Isso é uma causa de diminuição no valor do auxílio acidente, que é muito triste. Bom, dito isso, a regra de cálculo para quem reuniu os requisitos do auxílio-doença após a reforma vai ficar desse jeito. Salário 100% da média aritmética dos seus salários, aplica a alíquota de 91%, e esse valor é limitado à média dos 12 últimos salários de contribuição. O valor dessa conta é a renda mensal inicial, ou seja, o valor inicial do auxílio-doença. Além dessa alteração, também vai ser possível que o governo agora possa fazer modificações nas regras desse benefício de uma maneira mais fácil, por lei complementar. Isso porque a reforma da Previdência passou pela Câmara dos Deputados e pelo Senado com a aprovação de 2/3 dos parlamentares de cada casa legislativa. Então, o processo de aprovação de lei complementar se dá por aprovação de maioria simples, ou seja, é um processo bem mais fácil para modificar as regras do auxílio-doença, o que não deixa de ser um absurdo. Bom, é importante lembrar que essas regras da reforma da Previdência são válidas para aqueles que ainda não possuem todos os requisitos necessários para o auxílio-doença. Se você já possuía os requisitos para esse benefício antes da reforma, já tem direito adquirido. Bom, o cálculo do valor do auxílio-doença vai ser provavelmente melhor para você na lei antiga. Bom, e também tem algumas mudanças recentes nas regras do benefício, incluindo as da reforma, que volta e meia o governo altera alguma coisa. Mas você precisa ficar atento, você precisa saber antes de você procurar. E outra coisa, se você está recebendo auxílio-doença há muitos anos, passou pela perícia, cortou o auxílio-doença e você quer retornar, você quer pedir aposentadoria e quer que aquele período de auxílio-doença seja contado, você tem que fazer um pagamento para o INSS, tá? Você fazendo um pagamento, você faz com que todo aquele período entre na contagem. Agora, se você não efetuar esse único pagamento, esse período todo que você ficou recebendo auxílio-doença não entra na conta. Por quê? Porque a lei diz que tem que ter período intercalado entre trabalho e o benefício por incapacidade. Então, se você quer se aposentar, cortar o seu benefício, vá lá, pague uma contribuição. Aí, depois disso, você pode pedir a sua aposentadoria, porque aí esse período de auxílio-doença vai entrar na contagem. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.